Luiz Moura. O cara tem a solução ideal para vocês. Para você que é home office, para você que é móvel, para você que está no mundo, está no Brasil viajando como eu, mas precisa de um local fixo para estabelecer a sua empresa, receber correspondência e ser sério, procurem o Luiz Moura aqui no escritório virtual, tá bom, galera? É isso aí, Valeu. Luiz. Valeu, Fernando. Um abração para todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aguinaldo, Boa falando noite. de Santos. Nosso embaixador, David, é o David. Na sua mini bio, eu estou sempre te chamando de Davi, você põe lá, Davi, pronúncia David. David Barzilai. Fala, David, querido, falando diretamente da Austrália, nosso embaixador na Austrália. Aqui a gente roda o mundo, mas acaba falando a mesma língua, a língua do compartilhamento do conhecimento, né, galera? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando. Boa noite, Samantha. Samantha, a nossa membro do Amor Corporativo, levando humanização para as organizações. Parabéns. Olá, boa noite, Adélia. Obrigado pela presença, querida. Nosso embaixador Marcos Morishiki, nosso embaixador do Japão. Semana que vem, na outra, ele está embarcando para o Japão, levando a nossa bandeira para o Japão, né, Marcos? Isso aí, vamos entrando, galera. Vamos entrando, que tem pouco ainda. Para quem não sabe, hoje é o nosso primeiro evento híbrido. Eu estou aqui na sede do Sebrae Lab, em Campina Grande, a convite do nosso querido membro Maxwell Barbosa. Está comigo aqui o Maxwell Barbosa, o Rodrigo Figa, Fabrícia, o Guto, Leonardo Costa, a Mariana Amorim, novos membros do Clube Bora Fazer, Leonardo e a Mariana essa noite. É com grande acolhimento que recebemos os dois aqui. A Adriele está falando de onde, Adriele? Adriele Santos? Olá, tudo bem, Fernando? Olá, pessoal. Eu estou falando de Goiânia, Goiás. Eu sou líder da comunidade Startup Go, uma comunidade focada em apoiar empreendedores e fundadores de startup aqui do nosso estado. Legal, conte comigo. Acho que você deve conhecer já a minha atuação. Só conte comigo, tá bom, Adriele? Obrigada, Fernando. Obrigado. Cleverson já é nosso habituê, já está acostumado com a minha chamada oral, né, Cleverson? Boa noite, pessoal. Eu sempre falo o seguinte, Adriele, aqui ajoelhou tem que rezar, porque eu sempre chamo, faço pergunta, a gente não está aqui nem para dar palestra, nem para ter aula, a gente está aqui para ter um bate-papo direcionado pelo nosso convidado da noite, que hoje é o querido embaixador Alan Pimenta, vai falar sobre liderança em tempos de inovação. Vamos dar mais um pouquinho. Estão tirando foto aqui da participação de vocês e postando lá no grupo, gente? Vamos tirar foto e postar, ó. Porque para quem não está participando, vou entender que está na hora. É melhor abaixar. Não, aí vai dar microfonia. Dá para pôr todas as telas lá, ó? Dá para pôr mais tela? Aí faz uma foto aqui de trás, Figa, vai ficar legal, ó. Faz uma foto aí e posta para nós. Isso, você tira uma foto aqui de trás, Figa, posta no grupo 1 e no grupo 2. É isso aí, ó. Ó, sua sugestão, se todo mundo que puder, abre o vídeo para o Alan tirar de novo uma foto, mas todo mundo com o vidro aberto. Nosso querido embaixador Reginaldo. Depois de Schollenberg. 4 semanas, estou de volta. Isso aí. Ó, embaixador Reginaldo, Graziella, Mauro Venstock falando do Rio, nosso querido amigo, Luiz Moura, só fera, e todos os membros espetaculares aqui que sempre trazem conteúdo e compartilham. Nosso amigo do Design Sprint, Igor dos Anjos, ali de Jundiaí. Obrigado, querido. Estava com saudade de você, Igor. Correria aqui, rapaz, no Sebrae, não estava conseguindo participar, também estava morrendo de saudade aqui, participar aí com vocês. Tá. Tudo que eu penso agora, só preciso fazer alguma coisa em 5 passos, em 5 momentos, em 5 dias eu lembro do Igor.
O- é o cara do design thinking. Maravilha, maravilha. É assim, ó, você vai naquele jantar especial, hoje tem uma five-course dinner, é um jantar de 5 pratos, a gente lembra do Igor dos Santos. Isso se chama, Igor, autoridade no seu tema. Olha que espetáculo. Você viu? Fiquei super emocionado aqui agora. Você tá lembrando de mim, cara. Você vai jantar lá, você lembra disso. Tá faltando um convite agora, né? Você me convidou para o almoço e eu não aceitei o convite ainda. Você sabe que não querido? aconteceu porque você não para, né? Você roda o Brasil todo. Mora do lado aqui de casa, mas roda o Brasil todo aí. A gente não conseguiu parar ainda, mas quero pagar esse almoço aí. Tá. E não sei se você sabe, Igor, hoje a gente está fazendo o primeiro evento híbrido. Eu estou presencial aqui em Campina Grande, na sede do Sebrae Lab. Pô, que legal, cara. Não sabia. Estou com uma galera. Põe de novo a foto do grupo aqui, no grupo 1 e no grupo 2. Legal, isso que eu ia falar. Manda foto aí no grupo lá pra gente divulgar aqui nas nossas redes aqui também. Pô, bem legal aí, quero saber disso. Ó. Tudo bem, querida? Ó, só postei aí, ó. Marcelo Baltazar, fala Marcelo ali no GoWork. Nosso vizinho de escritório em São Paulo, né, Marcelo? Seabra, prazer estar com vocês aqui novamente, mais um dia, mais uma terça-feira produtiva. Vamos Legal. pra cima. Viu o evento que eu fiz com o Fred semana passada, né? Na quinta-feira, foi muito legal. Vi, achei sensacional, cara, muito bom. Legal. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite. Silvio de Fortaleza. Quem está falando aí? Fortaleza. Gente, para que eu estou em Campina Grande, está 30 graus, mas vai chover. Que o meu irmãozinho amado Edson Mackenzie está na área. Que saudade desse mesmo. Coisa boa. Estou aqui ouvindo você aqui bem quietinho aqui, esperando o carro para poder ir embora. Coisa boa ver vocês aqui. Mac, o pessoal aqui está te mandando um beijo enorme. O pessoal fez uníssono. Queria tudo que você estivesse aqui, mas falei que não dava. Sei que você está viajando. Você falou que você está em Foz do Iguaçu, é isso? Hoje eu parei em São Paulo, amanhã estou em Foz do Iguaçu. Amanhã estou em Curitiba, sexta em Foz do Iguaçu. Esse cara viaja mais que eu. Meu Deus do céu. Com muito amor e carinho. Boa viagem, querido. Boa viagem. Hoje a gente vai falar com o Alan Pimenta, nosso grande embaixador aqui. É o cara da liderança. Alan, 8 e 8, acho que você pode começar aí a ensinar alguma coisa para a gente. Manda brasa. É que manda. Não, vamos que vamos. Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui no Bora Fazer. Para mim é uma honra muito grande ser um dos embaixadores aqui desse clube. E eu acredito demais que aqui está a força que vai levar nosso país, nosso mundo para um outro patamar. É o empreendedorismo e não tem outro caminho, né? E vou me apresentar, Fernando, e vou trazer alguns pontos aqui que eu preparei, mas qualquer momento me interrompa, qualquer um aí me interrompa, pergunta, questiona, fala que eu estou falando mentira, qualquer coisa do tipo, e a gente vai tornando esse bate-papo bem interativo, tá? Legal. Quem que sou eu aqui na história para vir aqui falar de liderança? Bom, minha primeira liderança eu assumi no século passado ainda, quando eu ainda estava na universidade, né? E já passei por várias áreas. Comecei a trabalhar minha vida corporativa, começou na área de tecnologia, passou por vendas, passou por logística, onde eu passei 15 anos. Depois fui para atendimento, serviço ao cliente, sucesso do cliente, processos. Então, eu passei por muitas áreas corporativas, já liderei centenas de pessoas, teve um momento que indiretamente eu estava liderando 40 mil pessoas, né, nos 15 anos que eu passei pela Natura, grande parte deles foi liderando a área comercial, que é sempre um batalhão de gente, né? Então, mais recentemente eu estava lá com 15 gerentes, mais de 120 líderes de negócio e 35 mil consultoras, é sempre um exército. Mas quando eu vejo assim, que eu tive essa mudança de área, eu fui fazendo várias transições de carreira na vida corporativa,
E, paralelo a isso, eu sempre tive também as minhas empresas, né? Sempre pequenininho, mas já tive uma empresa de produção de móveis sob medida, já tive uma produtora de eventos, e mais recentemente eu comecei a produzir conteúdo para rede social sem muita perspectiva mesmo, e acabou virando uma empresa de educação que eu estou focado nela nos últimos 2 meses. E nesse tempo todo, à frente de negócio, à frente de equipes e vivendo a vida corporativa bem intensamente, eu via que mudava de logística para tecnologia e para vendas, e no final das contas sempre era gente. Então, eu fui me interessando muito em observar a natureza humana e como que a gente lidera pessoas independente da área. E aí eu comecei a falar disso nas redes sociais e comecei a interagir com muitos líderes de muitas áreas e fui vendo que, no final das contas, as questões são as mesmas, o tipo de necessidade que a gente tem é muito parecido e a gente tem como evoluir, né? E aí, o Fernando me convidou aqui hoje para falar assim, liderança em tempos de inovação, né? E aí, primeira imagem que vem na minha mente é da liderança tradicional. Eu trouxe aqui representado, não sei se para você está aparecendo corretamente, na minha tela está invertido, não sei se para você dá para ler certinho aí. Se tiver invertido, vocês me avisam que eu corrijo aqui. Tá certinho, tá certinho. Maravilha. E me vem à mente essa figura desse chefe jurássico, desse líder jurássico, desse gestor jurássico, até homenageando um amigo meu, o Ricardo Richard Eiras, que chamou esses gestores de dinochefes, e muitas vezes ainda tentando segurar o que trouxe eles até ali, o que eles sempre fizeram de bom e o que acreditam ser o certo ainda, ficam muito resistentes à mudança em um mundo que não tem como não mudar, não é uma opção, né? Nós estamos vivendo um mundo pós-digital, né? Que é esse mundo que a gente só percebe que o digital existe a hora que ele falha, a hora que a internet cai, a hora que tem algum problema, e tudo mudando o tempo inteiro. Vocês estão carecas de saber disso, já que vocês estão conduzindo essas transformações, né? E onde é que a liderança entra? Aquela liderança que garantia que tudo vinha corretamente, tudo vinha conforme o planejado, aquela liderança que fazia lá seus planejamentos estratégicos para 5, 10 anos. Então, essa liderança que buscava eliminar os problemas para tudo correr o mais tranquilo possível, ela foi deixando de ser eficiente, né? E eu costumo dizer até que, assim, o papel do líder de eliminar problemas, ele não faz mais nenhum sentido. Que o papel do líder hoje, na verdade, é criar problemas. Mas como assim? Eu não gosto de gente que cria problema, não. Não estou falando de quem inventa problema do nada. E a gente conhece um monte de gente que inventa problema onde não existe, pega o probleminha e transforma num problemão. Mas eu percebo que o líder hoje é o líder que está muito atento a tudo que está acontecendo, percebe que algo vai mudar e ele cria um problema para ser resolvido antes do próprio problema existir. Então, eu acredito muito que o papel do líder, de certa forma, ele inverteu. Ele vai buscar problemas a serem solucionados de uma forma mais proativa do que foi no passado. Então, não que os modelos antigos tenham morrido todos continuam com uma certa eficiência. Eu sou partidário do que o PDCA não vai acabar nunca, a gente vai estar sempre buscando a melhoria contínua, mas mesmo o PDCA já não é mais tão eficiente porque os problemas eles são tão complexos que o sisteminha puro lá de causa e efeito ele também não funciona mais. Geralmente são muitas causas. Uma causa que você tratar hoje, pode ser que amanhã, ela mesmo tratada, ela combinada com outra causa, ela vai gerar problema. Então, o líder ele vem com um olhar muito mais complexo, um olhar muito mais estratégico de perceber e antecipar tendências e questões a serem solucionadas, né? Aí vem essa necessidade de inovação. Se antes era muito comum, Alan, não eram da... Oi? Me interrompam. Né? Quando eu falo de inovação, a gente aborda um tema que tem tudo a ver com o que você está falando, que é aplicável na liderança também, né? Que é uma vez que se a gente se depara aí com um ambiente de rápida mudança e de choque cultural, que o choque cultural só seja criado por nós mesmos para que a gente possa gerar e gerir
o choque e não ser vítima do choque que vem do ambiente externo. Isso vale para a inovação e vale para a liderança. Um se alimenta do outro, né? Eu estou o tempo inteiro buscando, reagindo, liderando e tem que ter as pessoas que vão centralizar isso e vão trazer as pessoas para junto, né, Fernando? Quando a gente reage a uma mudança, e não tem como antecipar todas, eu tenho que estar, inclusive, preparado para reagir da melhor maneira possível também. E tudo isso vai passar pela liderança, né? E essa necessidade de mudar, que eu venho trazendo, assim, essa necessidade de, ao invés de ser engolido pelas mudanças, buscar as mudanças, é uma coisa que, não, de certa forma, é muito novo, né? Eu fiz uma faculdade de administração no finalzinho do século passado, vamos dizer assim, e tudo que a gente via lá era redução de custo, era reengenharia, era Seis Sigma, era redução de desperdício, coisas que continuam sendo importantes, porém, elas não podem estar à frente da criação do novo e da criação do que vai ser o próximo passo, do que vai levar para um outro nível, né? Então, pensar nessas mudanças, às vezes eu tenho que pensar para dentro da equipe, para dentro da empresa e para dentro das pessoas, né? Que sempre vai passar por tudo isso, né? E mudança sempre é assim, olhar o oncotô e para o oncovô, né? Eu tenho que ter bastante clareza do estado atual, do meu diagnóstico do momento atual e o que eu estou buscando. E sempre que a gente começa a ter consciência disso, a gente vai caminhando rumo a essa mudança, né? Então vai passar sempre por eu entender ali, tomar consciência de que a mudança precisa ser feita, me preocupar pessoalmente com essa mudança, depois eu compreendo exatamente o que precisa ser feito, crio lá os meus MVPs, os meus testes, vou testando algumas ideias, gera uma aceitação de que esse novo é o que vai levar para o outro nível mesmo, firmo um compromisso com essa mudança e caminho para esse lugar que eu planejei, né? Então, o tempo vai passando, o compromisso vai aumentando e a mudança vai acontecendo. Sempre parece uma coisa muito fluida. Mas no dia a dia com a equipe, a gente sabe que é um caminho muito mais tortuoso, porque tem muito imprevisto, tem pessoas que não reagem da forma que a gente previu, o cliente às vezes não aceita o que a gente planejou, muitas vezes no meio do caminho algumas pessoas-chave desistem, fornecedores não conseguem atender da forma que foi planejado, muita coisa vai acontecendo no meio do caminho, tem aí mudança de regras com o governo, vai acontecendo de tudo. E o líder tem esse papel de cuidar das pessoas, né? De olhar para as pessoas e entender como que cada um aqui está enxergando tudo isso, porque muitas vezes o que vai ser muito fácil para mim vai ser muito difícil para o outro e vice-versa. Seja porque minha história pessoal tem algum ponto que pega exatamente com aquilo que está sendo proposto, seja porque aquilo gera algum medo específico em mim. Então, o líder ele tem que ter esse papel de estar muito próximo e entender o caminho e todos esses caminhos tortuosos no meio do caminho e sempre estar evitando, né? E sempre estar trabalhando. E para isso, não sei quem conhece aí uma metáfora aqui do condutor e o elefante. A gente vê, às vezes, lá no Oriente, né, as pessoas se locomovendo com elefante, muitas vezes ali um condutor pequenininho, de 60, 70 quilos, em cima daquele bichão ali de toneladas, né? E vamos combinar que se o elefante quiser ir para a direita e o condutor para a esquerda, é o elefante que ganha. Ele vai para a direita, ele vai para onde ele quiser. E como que o condutor faz? Ele vai motivando o elefante, ele tem estratégias para que o elefante queira ir para o lugar que ele está querendo. Então, por que essa metáfora é tão interessante para a gente pensar? Porque todos nós temos o condutor e o elefante dentro da gente, né? Então, enquanto o condutor é a nossa razão, o elefante é a nossa emoção. E por mais que a gente racionalize o que precisa ser feito, muitas vezes a emoção toma conta e a coisa acontece do jeito que a emoção manda. Então, se a gente entende que isso acontece comigo e com qualquer pessoa da minha equipe e com qualquer pessoa que está envolvida na mudança, né, eu vou me preparar
primeiro, para saber como é que eu oriento o condutor. O condutor tem que saber como conduzir um elefante, tem que tomar boas decisões, ele tem que usar sua racionalidade para tomar as decisões certas nessa condução, né? Eu vou motivar o elefante, então eu tenho que entender também como esse elefante funciona, o que para ele faz a diferença, o que não, o que motiva ele, o que desmotiva. E uma das coisas também importantes é o preparar o caminho, tirar todos os obstáculos, eu entender qual que é o menor caminho, até também, se o caminho for muito tortuoso, o próprio elefante vai desistir e vai para outro lugar, né? Então, eu vou trabalhar aqui o talento do condutor, vou trabalhar a atitude do elefante e vou trabalhar as oportunidades que eu tenho no caminho. Então, pensar em fazer gestão da inovação, a gente vai estar o tempo inteiro passando por esse cuidado com as pessoas, porque cada um tem um momento, cada um tem um ritmo, e eu, como líder, eu tenho que conduzir as coisas que precisam ser feitas a partir desse olhar, né? Hoje a gente tem uma série de métodos que ajudam a gente, métodos até de gestão visual, de tomada de decisões mais rápidas, os métodos ágeis, e a gente pode usar o Kanban, o Scrum, e conduzindo isso de uma forma bem organizada. Mas se eu não olho para a pessoa e não entendo o que cada um está passando nessa jornada, esse olhar pessoal, humano, é aí que a gente vai travar. Por isso que eu acredito que a gente tem voltado tanto, quando a gente fala de liderança, olhar gente de muito lá atrás, né? A gente volta a falar dos estoicos de 2.500 anos atrás, dos gregos lá de 2.000 e tantos anos atrás. Por quê? Porque é a natureza humana. É o ser humano que, mais uma vez, é quem vai fazer e vai acontecer. Alan, diga. A gente pode escutar um comentário aqui, uma pergunta do David Barzilai, nosso embaixador na Austrália, que está nos escutando do amanhã. É isso aí. É isso aí, obrigado. Máquina do tempo. Obrigado pela oportunidade aí de escutar esses conceitos, Alan. Tem uma pergunta para você que é a seguinte, né? Quer dizer, o condutor, né? O líder, você está dizendo que ele vai, então, ter esse approach mais humano para tentar entender o colaborador, o membro da equipe, né? Agora, isso. Se a gente tem a tendência de observar os outros com a nossa lente, baseada nas nossas experiências e no nosso conhecimento, como que você traz objetividade para esse olhar? Ou tem objetividade nesse olhar? Olha, David, a pergunta é muito boa, porque, assim, cada um de nós tem uma visão de mundo, né? Tem sua cosmovisão, tem o seu jeito de enxergar, tem a sua lente. Eu tenho que trazer a equipe, cada pessoa da equipe para a conversa a partir da visão de mundo dele, né? E por isso que a gente tem falado tanto na liderança sobre diversidade. Não é só por bom mocismo, que agora é legal falar disso, não. É porque realmente, para resolver os problemas, eu preciso de gente diferente do meu lado. Eu não tenho todas as respostas, você não tem, o Fernando não tem, ninguém tem todas as respostas, né? Então, eu preciso de uma visão de mundo diferente da minha. Só que para fazer essa abordagem, conforme como você está me perguntando, eu preciso chegar muito mais com uma postura de quem está aprendendo e tem quem está buscando entender o olhar do outro, do que levando o meu olhar e tentar convencer o outro pelo meu viés, né? Muitas vezes não vai funcionar. O que me motiva não é necessariamente o que te motiva. O que talvez para mim seria um sonho, para você talvez seja um pesadelo. Só que hoje, e antes, ia goela abaixo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Hoje já não funciona mais, porque todo mundo tem muita noção do que acontece, todo mundo tem conexão e percebe como funciona em vários lugares. Não estou falando que ainda não acontece, que não acontece mais, acontece bastante. Ainda tem muito. Só que as pessoas estão mais conscientes e isso tem um impacto muito maior no engajamento, né? E aí, para ter a pessoa inteira, eu tenho que realmente entender. Porque se eu não tiver com essas pessoas diferentes do meu lado, a coisa não caminha. E às vezes a gente trava errando nas mesmas coisas e ainda é muito comum eu ver líder que busca fazer um monte de cópiazinha dele, né? E aí, quando vê os problemas e as dificuldades que ele tem, ela é amplificada por 10 pessoas, se ele tiver 10 pessoas na equipe. Entendeu?
fácil não é. É simples, mas não é fácil. É uma coisa que tem que ir construindo, porque depende de construir confiança com as pessoas, né? E essa confiança não é do dia para a noite. Vai aos pouquinhos. Obrigado. Beleza? Nada. O Rafael também está de mão levantada, não sei se ele tem alguma pergunta. Acho que não. Tem uma pergunta da Áurea aqui no chat, ó. Deixa eu perguntar, como você faz essa escuta ativa para entender a cosmovisão do liderado? Quais as ferramentas? Áurea, primeiro passo é exercitar a própria escuta ativa, que é uma coisa que acho que não é tão natural nossa, né? Porque muitas vezes a gente está tão inundado de estímulos, de interrupções, e tem tanta coisa com a gente que às vezes é muito difícil estar na frente da pessoa ouvindo realmente o que ela está falando. A gente está lá com aquela barulheira interna nossa, bagunçando o coreto inteiro. Primeira coisa é eu estar ali presente. E segunda, que é uma coisa que eu brinco até que a inteligência artificial veio esfregar na nossa cara, e que a gente precisa saber fazer perguntas e pedir as coisas. Com as pessoas é a mesma coisa, eu tenho que ir estimulando via perguntas. E aí, cada um de nós que conseguir, é óbvio que é um conhecimento que não tem fim, não tem ninguém que vai falar que sabe tudo do assunto, mas assim, conhecer da natureza humana mesmo, conhecer de engenharia humana, aí vai passar por biologia, psicologia, antropologia, sociologia, filosofia. Quanto mais eu conseguir entendendo as possibilidades, psicologia, né, eu vou conseguindo direcionar melhor essas perguntas e percebendo mais. Eu acho que é praticamente impossível conhecer exatamente o que uma pessoa é a partir de uma conversa. Eu costumo brincar assim que o líder ele tem um papel muito parecido com o de um arqueólogo. Um arqueólogo não acha uma ossada inteira de um dinossauro, ele acha um pedacinho de osso ali. E ele observa aquele pedacinho e fala assim, deve ser tal coisa. Aí acha um outro pedaço e fala assim, não é aquele que eu imaginei, é um outro. Ele vai coletando os pedacinhos até chegar na imagem mais parecida com o que ele tem de referência. Pode ser que seja uma espécie nova, ele não tinha essa referência e ele vai precisar de mais pedaços até descobrir isso. Então, conhecer pessoas é a mesma coisa, cada um vai dar um pedacinho, um recorte da sua vida, e dificilmente a gente conhece até a gente mesmo, né, por completo, mas com o outro assim, você vai coletando essas pecinhas e vai juntando, e quanto mais qualidade de presença, melhor vai ser a qualidade dessas peças, né. Você usa uma abordagem da psicologia ou vai pela empatia, intuição? É uma mistura de tudo, né? Eu tenho até estudado um pouco sobre terapia cognitivo-comportamental, que vai muito nessa abordagem de tentar enxergar, em uma abordagem mais ontológica, mas no final das contas gente, é conexão, criar o rapport, olhar no olho e junto com a pessoa, é o que mais funciona. Tá? Quem mais? Silvio, você acha que a falta de visão sistêmica por parte do time aumenta a necessidade de trabalho do líder de motivação mais constante? Sim, Silvio. Eu acho que tem um ponto, assim, que a motivação, ela é muito particular. Como eu disse, uma coisa que te motiva talvez não me faça tanto efeito ou possa até desmotivar. Mas quando a gente amplia esse olhar para engajar as pessoas, para as pessoas abraçarem a causa, o engajamento eu acho que ele é mais constante. Isso vai passar por dar clareza no papel de cada pessoa ali dentro dessa inovação que está sendo feita, dessa mudança que está sendo feita. Então, quando a pessoa consegue entender o significado dela, ela se conecta com pessoas, vai passando pela natureza humana mesmo, assim. Se eu primeiro atendi o que eu tenho de mais básico, né, que é minhas necessidades de alimentação, teto, segurança, aí eu vou para coisas mais emocionais e filosóficas. Eu preciso estar conectado com outras pessoas, eu preciso me sentir pertencente àquele grupo, eu tenho que sentir que eu tenho significado nessa entrega, eu tenho que sentir que eu posso evoluir, posso crescer. Cada uma dessas coisas que eu vou conectando, as pessoas vão se sentindo mais parte, mais engajadas, e para isso vai passar, inclusive, por ampliar essa visão sistêmica, né? Eu vi, semana passada, a apresentação do André, e ele falou bastante de nexialismo. Como é que eu conecto as pontas? Quanto mais clareza eu trouxer do que está fazendo sentido, por que nós estamos decidindo o que está decidindo, mais as pessoas vão entrar e abraçar a causa, sabe? Não sei se eu respondi aqui.
Áurea, como você usa a TCC? Última pergunta, prometo. Ô, Áurea, questionando bastante a pessoa, principalmente a teoria cognitivo-comportamental, eu acho que uma das coisas que funciona muito para todo líder é você questionar muito o que a pessoa está fazendo com aquele sentimento que ela tem. Por exemplo, chega uma pessoa muito preocupada com uma mudança, falando que não está dormindo direito, qualquer coisa do tipo, que não está conseguindo produzir bem. Uma pergunta simples assim, às vezes, o que você falaria para alguém que está passando pela mesma situação que você? A própria pessoa começa a achar as respostas, né? Porque muitas vezes eu trazer um caminho para ela não vai funcionar. A pessoa olha assim, funciona para ele, para mim não. Então, quando eu ajudo a pessoa a encontrar os próprios caminhos e fazer as próprias, o próprio autocuidado, isso vai ajudando a funcionar. Mas meu conhecimento de TCC não é tão profundo. Eu vou usando algumas bases. Aqui já estudei um pouquinho aqui do Aaron Beck, da obra dele, mas é um conhecimento que eu vou conectando com o que eu já tenho aqui. Mas este caminho de buscar a pessoa ressignificar e achar as próprias respostas funciona sempre bastante, tá? Alan, eu vejo que sim. O Rui Mar fez uma pergunta aqui que tem a ver com uma questão que eu estou passando também. Como motivar a geração nova que se desmotiva e se frustra muito rápido? Ou seja, como ser um bom líder em tempos de onde o politicamente correto às vezes mais atrapalha do que ajuda? Excelente ponto. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Acho que o ponto dessa pergunta, sabe, Fernando, e Ruimar, é que acho que nunca na história da humanidade nós tivemos tantas gerações trabalhando com níveis muito próximos de produtividade juntos, né? A gente tem aqui Baby Boomers, a gente tem X, Y, Z, e não demora muito o tal do Alpha chegar aqui também, não. O Millennial, tá todo mundo trabalhando junto, muitas vezes o mais jovem sendo o líder do mais antigo de casa. E esse conflito de gerações, que sempre existiu, se for lá ver em Sócrates, ele reclamava também dos mais jovens, isso vai passar para poder construir essa conexão. Primeira coisa, a gente tem que se afastar e tentar enxergar o mundo pelo olhar dessa outra geração. Porque os conceitos são diferentes, a base é diferente. Eu não posso olhar aqui, por exemplo, meu enteado aqui, o Lucas, que é programador, tem 20 anos de idade e já nasceu digital. Eu fui ter meu primeiro contato com a internet, eu já estava terminando a faculdade. É diferente a visão de mundo. Então, se eu consigo parar e fazendo perguntas, volto nas perguntas, tentar enxergar o que a pessoa está vendo e entender que, sim, nunca foi tão fluido, como diria lá o Bauman, nunca foram tão fluidas as relações, e eu consegui construir significado para essas pessoas, elas vão se conectando mais. A questão do politicamente correto traz para o líder uma dificuldade enorme no que diz respeito à comunicação. Porque como eu preciso dar muita clareza e transparência no porquê algo está sendo feito, o que precisa ser feito e onde a gente vai alcançar, quando eu fico escolhendo vocabulário, quando tem assuntos proibidos, quando eu vou tirando coisas, a comunicação ela fica mais complicada, mais complexa. Aí a gente tem que voltar no ponto de construir um ambiente de segurança psicológica, que as pessoas podem apontar os pontos falhos, as pessoas têm espaço para fazer crítica. Construindo essa confiança, essa dificuldade do vocabulário ela vai caindo um pouquinho. E aí a gente estando num ambiente de confiança, reduz bastante o medo de falar alguma coisa errada, que não pode, alguma coisa proibida e tal, e alguém usar aquilo contra mim. Quanto mais eu construir esse ambiente de confiança no grupo, mais essa comunicação vai fluir de forma mais eficiente, porque realmente é uma coisa que eu vejo muita gente de freio de mão puxado e gente falando e não fala nada no final das contas, de tanto medo que tá de falar, né? Fez sentido por aí? Fez. Obrigado. Boa. E aí, dentro desse olhar de que, mais do que nunca, a gente tem que ter um olhar mais humano, porque, assim, os problemas fáceis,
e até os difíceis, né, que são aqueles que a causa e o efeito são muito claros, a gente está delegando para as máquinas. Então, o trabalho repetitivo, os problemas mais com a lógica mais simples, a máquina está fazendo cada dia mais. Eu tenho que olhar cada vez mais para os problemas complicados. Por exemplo, sei lá, criar um filho. Você tem um filho que você criou e ele teve uma história bem bonita. Se tiver outro filho e fizer exatamente as mesmas coisas, ele não vai ter o mesmo resultado. Por quê? Porque é gente, é ser humano. O ser humano ele é imprevisível por natureza. Então, eu fiquei olhando e observando muito, olhando o mundo e vendo o que desde sempre tem de princípios nessa relação humana, né? E aí, eu fui chegando num olhar de que tudo vai passar por alguém. E esses alguéms, o papel dos líderes é exatamente cuidar e desenvolver essas pessoas, né? Então, toda iniciativa tem algo em comum. Para que algo mude, alguém precisa mudar e agir de forma diferente. Tudo que existe no mundo existiu primeiro na cabeça de alguém e alguém que abraçou essa causa. E nesse olhar de envolver as pessoas, eu construí aqui uma bússola. A bússola geralmente tem 4 lados, né? A minha tem 12, porque eu fiquei pensando aqui, quando eu penso grandes religiões, algumas linhas de filosofia, por exemplo, que eu gosto bastante, o objetivismo, o estoicismo, eu via que tinha muita coisa em comum. Então, por exemplo, o que eu preciso trabalhar sempre com a minha equipe? Qualquer líder que conseguir conduzir isso aqui vai construir uma rede muito forte. Trabalhar maturidade, isso passa por coragem, aprendizado, né, desenvolvimento e responsabilidade. Vai passar por relacionamento, então comunicação. Cada vez é mais necessário que ela seja clara, objetiva, sinergia, que as pessoas precisam se conectar, compartilhar e fazer junto. A escutativa, que nós já falamos tanto dela aqui, que eu preciso entender o mundo do outro. Vai passar por produtividade, porque tem tanto estímulo que se eu não fizer boas escolhas, trabalhar na melhoria contínua para que problemas antigos não voltem a acontecer e eu não tenha retrabalho. E organização para colocar as coisas certas, as pessoas certas, nos lugares certos. Isso também é extremamente necessário. E os valores, que é o que vai sustentar tudo isso, né? Sustentabilidade do ponto de vista, o que eu estou fazendo, eu conseguiria fazer isso o resto da minha vida? Que muitas vezes a gente acha que vai conseguir trabalhar 20 horas por dia, 8 dias por semana, o resto da vida. Não dá. Como que eu construo algo que seja realmente sustentável? A confiança, que vai ser a base dessa construção. E a justiça, porque cada vez mais o que não é justo, o que não é certo, fica aparente, bem conectado com a questão da ética. Então, eu cheguei nesse olhar dessa bússola que eu acho que facilita bastante, por exemplo, aqui quando eu estou no dia a dia conversando com outros líderes ou tomando decisões. Então, depois eu salvo lá nos nossos grupos essa bússola, mando para vocês, mas é uma coisa que eu fui conectando vários princípios, porque acho que o grande olhar é assim, se eu entender os princípios de cada coisa, qualquer novidade que venha, novidade de gestão, modismo de gestão, método novo, sempre vai estar aqui. Eu vou sempre, com o princípio, eu vou entender o que vier de novo com muita facilidade. E se eu consigo trazer para a minha equipe também os princípios com muita clareza, qualquer coisa que vier nova vai ser muito mais fácil de realmente ser colocado em prática, tá? Bom, eu trouxe 8 princípios para liderar mudanças. Queria só ver se tem alguma pergunta ou comentário aqui antes, né? O Anderson levantou a mão aqui. Quer perguntar, Anderson? Sim. Dentro do que você falou, até hoje foi uma situação semelhante dentro desse contexto, que seria o seguinte. Numa consultoria que eu estava numa empresa, o proprietário ele relatou a dificuldade que ele está para achar a mão de obra no mercado, e quando ele acha, mesmo que ele faça investimento em treinamento para a liderança, o que ele relatou? Que ele tem uma certa dificuldade, porque depois que a pessoa entra na empresa, ele identifica que a pessoa estava necessitada do trabalho, ela aceitou a proposta, mas depois ali dentro ela viu que não era nada daquilo, então acaba que ele tem uma pessoa desmotivada, porque depois que ela entrou, viu todo o processo, viu que não era aquilo, ele vem com essa dificuldade, e aí ele está com um problema.
ele tem uma pessoa na empresa que já está ali registrada, já passou por um período, ele já gastou com treinamento, e aí a pergunta que fica, como fazer como reverter esse processo? Já fez a contratação, está fazendo investimento, né, na parte de treinamento de pessoas, e você identifica que a pessoa está ali, achou que era uma coisa e não era, e ele está nessa situação aí. Não, e isso que você está relatando aí é bem comum, infelizmente. Porque passa por diversos pontos aqui quando a gente fala de gestão de pessoas, tá, Anderson? Primeiro, assim, lá na contratação, é bem comum o líder ele não investir tanta energia na contratação quanto ele investe na solução dos outros problemas, né? Então, ele não é tão cuidadoso, não planeja tão bem, não define com tanta clareza o perfil, né, nas dinâmicas e processos. Ele não tá, muitas vezes ele não está lá com a escuta ativa, não faz as boas perguntas, enfim. Essa parte já de certa forma, não dá para julgar que todo processo seletivo bem feito também vai garantir que vem gente boa. Às vezes eu faço tudo certinho e vem alguém que depois que entra a gente conhece, que é quando a gente vai conhecer a fundo mesmo. Os casados aqui sabem que antes de conhecer a mulher da vida dela, o marido da vida dela, conheceu um monte de gente que parecia ser certo e depois você descobriu que não era errado. Natural, faz parte do ser humano também. Fui lá, contratei. Depois que eu contratei, eu comecei a perceber alguns pontos, é natural também, lembra lá do arqueólogo com as pecinhas, eu comecei a pegar umas pecinhas esquisitas. Falei, opa, não é exatamente o que eu queria. A pessoa aceitou e não estava muito motivada e tal. Aí eu vou entrar com outro papel do líder, né? Primeiro, esse de preparação. E aí você trouxe, por exemplo, tem bastante treinamento de pessoas. Eu tenho percebido, na verdade, tenho percebido desde sempre, tá? E não muda muito, que muitas vezes a gente quer resolver problemas que são problemas para serem tratados individualmente com treinamentos para a equipe. Toda vez que eu levo um treinamento para todo mundo, eu estou partindo do pressuposto que todo mundo está no mesmo nível, todo mundo tem a mesma dificuldade, e o que é pior, às vezes eu contrato alguém de fora, vai lá, contrataram um Alan para resolver uma questão de motivação lá do time, de entender processos, os processos precisam ser desenhados, e aí na hora que me contrata, fala assim, legal, eu tenho bastante conhecimento disso, posso levar esse ponto. Aí a pessoa que contrata, muitas vezes, ela começa assim, não, mas eu precisava que colocasse aqui também, porque o pessoal está reclamando de benefício, coloca alguma coisa aí para falar de benefício? Ah, mas eu precisava que colocasse também, e começa a virar um Frankenstein, no final das contas, eu quero tratar 20 coisas e não trato nada. Treinamento também é um ponto que muitas vezes a gente peca por não saber escolher, né? E aí, no dia a dia, e aí vamos para a motivação. Primeiro vamos tratar o desenvolvimento, que vai ter um treinamento para as pessoas para entenderem o básico. Deveria ser sempre assim. Se é para todo mundo, deveria ser para tratar o básico. E o mais profundo e individual é o líder com o liderado. E aí é sentar, ter pelo menos, nesse caso aí, uma conversa por semana, com um plano de ação, um acompanhamento, e depois de um certo tempo, percebeu que não tem reversão, é entender que não deu certo e fazer a substituição. Não tem, mas já tivemos custo. É aquela teoria dos custos perdidos, né? Já fiquei aqui 3 anos na faculdade de Direito, odeio Direito, mas só falta um ano para formar, vou investir mais um ano ali? Não. Pare e faça a escolha do que realmente faz sentido. Muitas vezes a gente tem que, às vezes, entender que fizemos a escolha errada, né? Entender que o que escolhemos não foi certo. Mas aí, sempre tentando fazer essa reversão com conversas individuais. É o one-on-one que vai fazer realmente a diferença nisso aí. E outra coisa, a pessoa tem que querer mais do que o líder. Tem muito líder que quer mais do que o liderado. O líder não pode querer mais do que o liderado. Alan. Oi? Esse teu raciocínio aqui me trouxe um pensamento que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o seguinte, é o treinamento pré-atividade e durante a atividade. Eu acho que antes a gente falava de treinamento pré-atividade, que era prévio, muito mais ligado a habilidades. Hoje a gente fala mais de um treinamento durante a atividade que está ligado à cultura. E acho que o casamento, o match com a cultura organizacional hoje
eu considero mais importante do que a habilidade que a pessoa chega para exercer a atividade. E isso tem a ver também com o conflito das gerações que estão dividindo o espaço na mesma organização. O que você acha disso? Não, eu acho perfeito, né? Porque, assim, eu tenho percebido muita gente com muita dificuldade de conectar as pessoas à cultura, principalmente com esses movimentos de trabalho à distância e trabalho híbrido. Só que o líder que ele entende, que ele observar como a pessoa trabalha, como é a abordagem dela, ele vai fazendo questionamentos e esses questionamentos estão envolvendo a pessoa na cultura. Quando eu estou ali acompanhando, por exemplo, eu como líder, eu tenho uma equipe à distância, tá, mas eu tenho uma rotina de acompanhar o trabalho dela, como é feito, aí cada realidade vai caber um tipo de acompanhamento, que é o famoso on the job. Como que eu vejo como a pessoa trabalha, como ela aborda os clientes, como ela resolve problemas, como ela toma decisões. E a partir disso, eu vou conectando, e aí valorizando o que se conecta à cultura, o que realmente é a base que vai levar para esse caminho de como somos, como fazemos as coisas, e vou corrigir aquilo que não funciona. Mas aquela história também, se eu não priorizar isso na minha agenda, que é uma coisa que muito líder deixa cair do caminhão, porque prefere estar em reuniões, participando mais do jogo político do que desenvolvendo a equipe, isso acaba ficando de lado e ele nem percebe que a cultura está esvaindo pelos dedos, né? Então, e tem muita empresa se perdendo exatamente por ter tanto ritual, que as pessoas nos rituais não conectam tanto quanto no dia a dia. O dia a dia é que faz a cultura acontecer, no final das contas, né? O que mais? Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, alguma pergunta aqui no chat. O Silvio perguntando como se chama a bússola. Silvio, ela ainda está em produção, eu estou chamando ela de bússola do líder pós-digital, mas ela ainda tem alguns ajustes ainda no caminho, mas eu vou mandar lá no grupo para vocês, tá? Alan, não vi mais nenhuma pergunta, qualquer coisa chamem. Você sabe que você está sendo protagonista de um dia histórico na comunidade do Clube Bora Fazer, porque é a primeira vez que fazemos um Bora Fazer Talks híbrido. Eu estou aqui em Campina Grande, na sede do Sebrae Lab, e estou com vários membros aqui querendo fazer várias perguntas a você. Vou chamar uma membro aqui para fazer uma pergunta para você agora. Chama aí. O máximo vai acontecer eu falar não sei. Olá, boa noite. Boa noite. Então, minha pergunta é, você falando da nova geração, e eu me considero uma líder dessa nova geração, e você fala muito da pessoalidade que a gente tem que ter com os nossos colaboradores. E a minha pergunta é, como você me aconselharia como uma nova líder em relação aos meus colaboradores? Porque eu sou hoje uma líder substituta, né? Tinha uma pessoa de anos de carreira liderando a empresa a qual eu trabalho hoje, que é minha também, e eu aí entrei lá como colaboradora, fui contratada e hoje eu sou sócia, e hoje eu sou a líder. E os que trabalham comigo hoje continuam ainda sendo como colaboradores, e eu sinto essa dificuldade deles entenderem a forma como eu cheguei hoje, e aí eu tenho essa dificuldade hoje de comunicação entre eles, de respeito em relação, assim, da mesma forma que eu estou aqui hoje nesse lugar como líder, vocês podem um dia estar, não precisamente como dono da empresa, como eu virei, mas como um colaborador com progressividade, com plano de carreira ok, que é o que a gente faz na nossa empresa. Aí eu gostaria de um conselho mesmo. Beleza? Bom, beleza. Qual que é o seu nome? Desculpa, ele falou e eu esqueci. Pronto, eu Qual é o seu nome? vou lá para a minha cadeira escutar. Eu posso ficar aqui? Tá. Ela é Mariana. Mariana, esse talvez seja um ponto. Como nós estamos falando de ser humano, não tem uma resposta exata, tá? Um caminho interessante é sempre, primeira coisa, qualidade da presença, qualidade da escuta. E aí você vai percebendo a história de pegar as pecinhas e percebendo o que para cada um é relevante. Porque o fato de ter um colega que está assumindo uma posição, ou que está na iminência de assumir uma posição, que está interinamente numa posição, mexe muito com a questão do ser humano, assim, de por que não fui eu? Sempre, por mais que alguns não verbalizem, alguns não tenham nem tanta consciência disso, sempre existe esse
pezinho atrás, porque aí a pessoa começa a se comparar e às vezes até questionar. Isso é natural e humano. Você sabendo disso, como é que você constrói a conexão com cada pessoa? Você partindo das pecinhas que você já tem, do que você já conhece em cada pessoa, de você levar bastante humildade para as conversas, no sentido, não é aquela humildade que diminui a sua autoridade, é uma humildade de perguntar e pedir, inclusive, opinião sobre as decisões que estão sendo tomadas. Ah, eu tenho tal coisa para poder decidir. O que você acha? Você que é bom nisso, aí esse reconhecer o que cada um tem de melhor e faz de melhor solidifica muito essa conexão e essa confiança. Então, assim, você que é bom em gente, em perceber gente, como que você acha que foi a minha abordagem com as pessoas ali naquela reunião? Peguei leve, peguei pesado? Ou como é que você acha que eu posso decidir tal coisa para a semana que vem? Se fosse você, o que você decidiria? Comece a envolver as pessoas e aí você vai construindo esses laços. E não adianta, é uma coisa que você vai conquistar, não é do dia para a noite, não tem bala de prata, é consistência. Todo dia você ir colocando um pouquinho, um tijolinho nessa parede aí da confiança, que vai vir tanto com... Que confiança são basicamente duas coisas, né? O caráter e a competência. Quanto mais você se prova uma pessoa competente, que você está ali por mérito, que está ali porque conhece pessoas, e aí o caráter você é confiável, cumpre os combinados, você ouve as pessoas, tudo isso vai balanceando. Quanto mais você coloca um tijolinho pequenininho por dia, isso vai crescendo, tá? Mas não se desmotive, porque o que você está passando é natural. Eu já também liderei colegas, já passei por isso e faz parte da caminhada, tá? Muito obrigada, viu? Foi maravilhoso. Obrigada pela oportunidade. Por nada. Ó, tem duas mãozinhas levantadas, do Marcos e do Derek. Beleza, meu amigo? Beleza. Então, eu ouvi você falar, né? Tem uma equipe à distância. Aí eu achei interessante justamente porque eu só geri equipes à distância. E assim, de vários lugares do mundo. Então, tinha um cara da Tailândia, sei lá, aí ele conectava no horário nada a ver, para marcar uma call era muito difícil, né? E aí tem essas dificuldades de gestão, e acho que vale a pena refrisar que você disse, esse negócio do contato individual, saber como é cada coisa. Às vezes, para tudo, você tem uma coisa para fazer, e você tem que parar e falar com o cara e ver que ele tem dificuldade técnica numa ferramenta aqui. E aí eu insisti em criar. Cada um tem seu próprio jeito, né? Eu sou meio engraçadinho, então eu achava alguma piadinha que fazia o cara dar risada. Então, quando o negócio estava ruim, eu falava, tinha o cara lá, ó, que eu falava, my man, de um desenho que a gente assistia. E isso fazia assim, eu conseguia qualquer coisa, meio que passando, mas é um contato, é muito difícil. Tinha um cara muito mais antigo, como você disse, eu 30 e poucos anos, o cara 50 e tantos, doutor em economia, não sei o quê. Nada que eu falava entrava na cabeça dele, não consegui nunca fazer ele aceitar a minha liderança, de maneira nenhuma mesmo, tentei tudo. Olha, Derek, assim, cada um vai ter um caminho e tem gente que não vai aceitar mesmo. Acontece. Eu já tive que, inclusive, bem jovem, assim, né? Acho que na minha segunda liderança, eu devia ter lá 23, 24 anos de idade, na mesma empresa que eu já tinha passado por um outro papel. E nos primeiros dias eu tive bastante dificuldade com um supervisor que era da minha equipe, se achava, acreditava que ele tinha mais tempo e mais competência para estar no meu papel, que eu não estava pronto ainda. Hoje, olhando para trás, eu vejo que pronto, a gente nunca está mesmo, mas na época eu era bem jovem e ele foi gerando bastante resistência também, até chegar ao ponto que nós dois, conversando com ele, fala assim, não vai funcionar. E aí caminhou para uma saída dele da empresa. Tem casos que não vai ter solução, porque o líder ele não pode querer mais que o liderado. Mas essa história de, às vezes, encontrar uma piada em comum, encontrar um caminho, e com o líder, principalmente quando a turma está à distância, fazer bons combinados, como é que vai funcionar essa relação? Isso vai construindo aos poucos. E no final das contas, assim, o líder e o liderado, eles não precisam se amar.
Às vezes o líder ele faz muita besteira porque ele quer ser amado pela equipe. Não, eles precisam se respeitar e confiar um no outro. É isso que vai construir ali o caminho. Se no final das contas ali daquela relação sair algumas amizades, sair relações mais profundas, elas vai acabar acontecendo que a gente passa muito tempo no trabalho mesmo, mas não deveria ser o objetivo. O objetivo é construir relações de confiança mesmo do dia a dia, certo? O Marcos queria fazer uma Agora é minha pergunta aqui vez. sobre a sua vez, sobre tradição. Boa noite para todos. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu moro muito tempo no Japão, estou no Brasil, mas vou retornar. Estou empreendendo no Brasil há 6 meses. E lá no Japão, a tradição é muito forte, né? Tem um provérbio que fala que o prego que sobressai leva a martelada para voltar no mesmo lugar. Eu trabalho com executivos lá no Japão e eu tenho uma certa dificuldade, porque lá a disciplina é muito forte, né? Nas empresas, a cultura de disciplina, as regras, né? Então, eu tenho dificuldade de liderar na questão de inovação, né? De levar os liderados a inovar. E aí, quando eu veio para o Brasil, houve uma discrepância, né? Aqui o povo inova demais, não segue regra, não tem disciplina, né? Então, tem esse choque aí, né? E uma outra questão é que, muitas vezes, a inovação não traz produtividade, né? Entendeu? Então, como eu estou, inclusive, fazendo uma pesquisa de como eu levar a inovação lá no Japão em pequenas doses, né? Ou seja, seguindo uma regra, mas dentro dessa regra eles inovarem. Eu queria saber, assim, a sua opinião sobre isso, é uma cultura totalmente diferente, sobre inovação cultural nessa questão aí. Não, perfeito ponto. E assim, você traz um grande complicômetro. No seu caso aí, com um jeito bem específico e bem óbvio, né? Porque são culturas diferentes, porque a gente estava falando lá de visão de mundo diferente, de ter a cosmovisão diferente. Quando a gente fala de culturas, às vezes parece muito longe, né? Às vezes você está em contato com pessoas de outros países, algo que é muito óbvio para a gente vai ser muito estranho para o outro. Mas no dia a dia, nas empresas, a gente tem gente que vai buscar mais estabilidade, gente quer jogar tudo no chão e fazer de novo. Então, é natural também, tá? Quando eu penso nisso, sabe? Também não tem uma resposta certa, mas a gente precisa buscar dentro daquelas pessoas, talvez ali dentro dos tradicionais japoneses ali, quem que é aquela pessoa que é um pouco menos resistente. E você construindo com ela, a partir do olhar dela, esses caminhos, porque sempre vai ser buscar o equilíbrio. Equilíbrio por si só não existe, né? O que faz andar é assim, vamos um pouco para a tradição, buscando a prudência, e aí agora temos uma oportunidade, vou para o outro lado e vou tentar revolucionar mais alguma coisa, e as evoluções vão caminhando nesse sentido, né? Provavelmente essas curvas de travar e acelerar, elas vão ser menores numa cultura que é mais prudente, que olha mais para a tradição, mas de qualquer forma, as provocações têm que acontecer e tem que valorizar as pessoas que estão mais propensas a fazer isso, que até lá dentro vai ter também as diferenças, não vai ser todo mundo igual, né? E aí valorizar, reconhecer, dar feedback, vai ser essa construção do dia a dia, mas certamente numa cultura de mais cuidado, a inovação ela vem mais lento mesmo, como você disse, assim, por causa da produtividade cai, às vezes o risco aumenta e às vezes vai colocar uma energia muito grande para mover um ponteiro muito pequeno no momento, porque geralmente a inovação ela vai trazer um resultado exponencial, vai começar devagarinho e se der certo lá na frente explode. Mas no início, comparar com o negócio tradicional vai ser sempre, parece que muito esforço por muito pouco, e a tendência, principalmente dentro de grandes empresas, às vezes é matar a inovação porque parece que não vai dar em nada, né? Às vezes até isolar do resto funciona também. Cada situação vai ser uma situação. Mas envolvendo duas culturas assim é mais complicado, com certeza. Alan, uma pergunta minha. Oi. Diga. Em tempos de trabalho híbrido, como você acha que o líder deve lidar com dois espectros opostos, mas que geram dificuldades também? O liderado que gosta muito do líder e o liderado que não gosta nem um pouco do líder.
Olha, Fernando, também é natural e acho que isso vai ficando mais óbvio. Isso sempre existiu, só que às vezes não era tão perceptível. E hoje a gente consegue, já que é preciso construir esses ambientes de maior sinceridade, maior clareza, isso fica um pouco mais óbvio, tá? Bom, o liderado que não gosta tanto do líder, o líder vai ter que gerar proximidade, mostrar que o fato dele não gostar não vai gerar uma baixa preferência, que não existem preferidos. Acho que por isso que a justiça vem como um dos pilares lá na bússola que eu trouxe. Porque naturalmente a gente vai ter na equipe também, o líder também tem seus preferidos, também tem as pessoas que você tem mais afinidade. Mas eu não posso tomar decisões favorecendo essas pessoas, porque fica muito óbvio. Então, como que eu construo esse não gostar, entender os porquês, entender como que a gente vai conviver ali, se esse não gostar, ele inviabiliza a liderança, ou se esse não gostar, ele favorece a liderança? Porque muitas vezes, quem não gosta... Bom, vou falar assim, quem eu não gosto, a gente fala assim, o santo não bateu. Geralmente é por dois motivos, né? Ou aquela pessoa é muito boa em algo que eu sou muito ruim, e aí ele esfrega na minha cara que eu sou um fracasso naquilo, ou aquela pessoa tem algo muito parecido comigo e que eu não aguento ver em outra pessoa. Então é legal que quando a gente não tem afinidade com alguém, e aí vale do líder para o liderado e vice-versa, é tentar dar clareza nisso, porque isso aumenta muito, inclusive, o autoconhecimento, né? Quando a pessoa começar a perceber por que ela não tem essa afinidade e tal, nas conversas individuais, e aí volta, é a frequência, a consistência. Mais do que nunca, o líder ele precisa priorizar na agenda os contatos individuais. O one-on-one tem que ser prioridade na agenda do líder, que é o que mais constrói resultado e é o que mais constrói confiança, né? Silvio Evangelista, nosso querido membro que está pertinho de mim aqui, tá? Você não está muito longe de mim hoje, né, Silvio? Eu estou em Fortaleza, né? Isso aí. Eu quero te fazer uma pergunta que você só colabora isso. Só você que leva um lado de desenvolvimento humano para inovação, através da sua atuação e através do brilhante conteúdo que você trouxe para o Bora Fazer Dia da Criatividade, isso ficou claro. Como você vê isso nos dias de liderança conflituosa que vivemos? Viver inovação, viver criatividade, viver liderança, trabalho híbrido, ou seja, seu conteúdo rico, eu quero te escutar, meu amigo. Uma honra, um desafio, obrigado. Eu até coloquei uma mensagem no chat ali dizendo que a gente encontra muito. Ih, ficou mudo. Alô? Desculpa. Oi, Silvio, cortou. Faltou só apertar, tirar do mudo. Eu estava dizendo que agradeço, né, a honra de expressar aqui. E comecei dizendo também de que, até coloquei uma postagem no chat, que geralmente a gente observa muito falta de alinhamento de propósito. Adorei quando o Alan falou sobre a pirâmide de Maslow. Quando a gente tem a possibilidade... Tá com sinal ruim, Alan. Oi, tá me ouvindo? Sim, tem dado umas falhadas, mas está dando para entender, senhor. Tá. Então, assim, a falta de alinhamento do propósito pessoal do colaborador, do pessoal do time, né? A falta de alinhamento dos propósitos do próprio setor. Pode fechar aí. Oi, me ouvem? Sim. Tá. Com o propósito da empresa, então, muitas vezes, essa falta de alinhamento entre os propósitos faz com que fique difícil ter o engajamento. Adorei quando o Alan falou da pirâmide, né, falou sobre a pirâmide de Maslow. Se a gente conseguir que a empresa entenda o propósito e os objetivos dos colaboradores, que a gente consiga alinhar isso entre os objetivos da empresa, dos setores, dos times, fazer algum tipo de planejamento de desenvolvimento individual para que isso faça com que o time seja mais engajado. Então, dentro do trabalho do pensamento criador, a gente tenta simplificar a implementação da cultura de inovação exatamente por meio da visão sistêmica simplificada, que seriam as relações entre os elementos, o propósito geral e individual, as características de cada elemento, tudo isso sintonizado, junto com alguns outros detalhes que a gente tira do pensamento complexo, mas isso dentro de uma aplicação linear. Então, a gente transforma os complexos no linear para que seja realmente aplicável. Eu até
gostei da fala do nosso amigo Marcos, que muitas vezes quando você tenta implementar uma cultura de inovação numa empresa que tem suas próprias culturas diferentes de outras, seja ela num país ou no outro, a gente tem, quando você aplica uma abordagem que começa com o propósito, um pensamento sistêmico, um alinhamento, isso independe de cultura e você consegue criar regras, que aí vem a parte das relações, baseadas na cultura local, por exemplo, do Japão, de forma que você não rompa a cultura que já existe, mas você consiga transformar, que afinal é disso é sobre isso, né? Transformação, transformar aquela cultura, aquelas dificuldades por meio do pensamento criador que envolve pensamento sistêmico em uma cultura de inovação. Não sei se eu consegui ajudar ou complicar mais. Maravilhoso complemento. Obrigado, Silvio. Obrigado também. Muito bom. Valeu. André está com a mão levantada, quer contribuir aqui? Tudo bom? Boa noite, André? A todos. Queria assim, Alan, boa noite. Até mesmo pegando um gancho ali no tema que o Marcos trouxe, né, a dificuldade de inovar dentro da cultura japonesa. Aqui na consultoria a gente acaba prestando algumas consultorias de cultura data-driven, e quando a gente pega alguns clientes que têm, né, no conselho ou a empresa que detém o controle aqui no Brasil ou coreana ou asiática, está muito comum agora ver algumas empresas, principalmente no setor energético, né, com grandes acionistas asiáticos, a gente acaba se deparando com muitas barreiras culturais que impedem que o pessoal inove de forma verdadeira. Uma dessas barreiras é a cultura do punitivismo. Então, tem muito forte a questão da punição, né? Se você errar, se você tentar inovar e não bater a meta, isso atrapalha muito. Eu queria saber, na sua opinião, como líder, como que o líder pode, de alguma forma, mudar essa realidade quando isso está tão entranhado na cultura da empresa? Bom ponto, viu, André? Porque ainda é muito cultural e ainda muito reflexo de muito tempo de comando e controle, né? E aí, o caminho que vem funcionando melhor nisso são os reforços positivos. E aí, através do positivo. Se antes eu queria conseguir o que eu preciso através da punição, né? Era controle e punição, agora eu tenho que olhar o seguinte: como que eu reforço o positivo? Como é que eu trago reconhecimento? Como é que eu alinho, por exemplo, as minhas metas, as minhas avaliações ao positivo, né? É claro que eu continuo tendo que corrigir comportamento, eu continuo tendo que ter conversas difíceis, mas o foco tem que ser sempre jogar a luz no positivo. Eu acho que é o que funciona melhor no final das contas. Não é rápido, mas costuma ser eficiente. E muitas vezes um líder dentro de uma organização grande que todo mundo tem essa cultura, ele inclusive será bem questionado no início, e é legal ir envolvendo as pessoas, mostrando que é um movimento estratégico. Eu estou trazendo para um outro olhar, eu estou trazendo para um outro movimento, porque senão muitas vezes o punido acaba sendo o líder por estar caminhando fora do que seria uma cultura de punição, né? Mas geralmente a punição ela é reflexo de outros pontos da cultura que a gente precisa ir identificando, né? Então, eu gosto muito do caminho do reforço positivo. Celebrar, reconhecer, construção de metas alinhada a tudo isso, construção de avaliações sempre alinhadas ao novo que precisa emergir desse cenário, né? Faz sentido? Maravilha. Anderson. Um detalhe aqui também que eu acho que seria relevante fazer comentário com vocês, e eu queria saber de você também, a respeito quando a gente pega as empresas grandes, elas já são estruturadas em relação à política dela. Então, ela já tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela já tem uma política. Quando se trata das empresas menores, às vezes tem aquela transição, né, a política está sendo implantada e tal. E uma coisa que eu não sei qual a sua opinião, e eu gostaria de saber, quando se trata
a respeito primeiro, hoje as leis, tem muitas leis, então tem a questão de assédio, e isso daí às vezes acaba também inibindo um pouco essa liderança, porque nas empresas pequenas, ó, toma cuidado, porque o que você fala é processo, é isso, é aquilo, tal, isso vem de uma certa cultura, não sei se é brasileira. E um outro ponto também é a autodemanda. Hoje a gente vê que existem muitas pessoas desempregadas, mas existe muita demanda de oportunidade de emprego também, né? Então você vê que, peraí, tá muito escassa essa situação, mas peraí, aí você vai numa empresa, tá lá, contrata-se 20, 30. Você acha que essa cultura, talvez, dessa questão de leis, né, que são estabelecidas hoje, porque hoje o funcionário, vamos pegar o pai, o filho e a empresa. Antigamente o pai ele orientava o filho ele vinha de uma cultura que só de olhar estava tudo certo. Hoje não, hoje já tem lei que protege mais, que acaba dificultando um pouco essa educação da criança. E as empresas, assim, principalmente as pequenas, mais ou menos nessa linha de pensamento, não sei se você conseguiu compreender, Alan, mas ela vem desse jeito, aonde o funcionário, ele acaba até exigindo. Hoje, quando você vai fazer entrevista de emprego, o funcionário, aquela pessoa que se candidatou à vaga, ela escolhe o horário, às vezes ela fala assim, esse horário não dá para mim. E ela, às vezes, está precisando trabalhar, né? Então, o que você me fala disso? Bom, nós estamos passando por um momento complexo, né? Mas, independente do momento, nós temos uma legislação também complicada, uma legislação que, às vezes, é difícil acompanhar tanta mudança, e é muito comum a gente crescer um negócio. O empreendedor começa meio que ele fazendo tudo, e quando ele vai começar a crescer e trazer gente, também esse início é bem desorganizado. E às vezes esse início desorganizado, ele pode sim gerar problemas. O ideal, qual que é o mundo ideal? Seria nesse primeiro movimento de crescimento, já tivesse um mapeamento de processos, já chamasse uma consultoria jurídica para mapear os riscos e entender qual que é o risco que eu vou assumir, qual que é o risco que eu vou me resguardar, já também criar políticas que sejam, e combinados que sejam claros, e alinhado a uma cultura. Pô, mas minha empresa, eu estou contratando a primeira pessoa, ainda não tem cultura. Sim, já existe uma cultura de como o fundador executa aquilo ali. Então, quanto antes a gente começa, mais a gente evita esse tipo de coisa, tá? A questão e aí vão chegando as pessoas. Algumas pessoas vão chegar querendo impor suas vontades, também é natural do ser humano, e mais do que nunca as pessoas estão à vontade para colocar suas restrições. Da mesma forma, se os combinados são bem feitos, na contratação eu dei clareza em quais são as condições e quais são as regras que a gente tem, como que a gente funciona aqui, qual que é a nossa cultura. Se eu já tenho isso mapeado, fica mais fácil de eu demonstrar. Agora, eu trazer alguém para um lugar que eu ainda estou construindo isso, é um risco que a gente corre. Então, quanto antes eu conseguir já tentar colocar no papel qual é a minha cultura, o que eu acredito, quais são minhas crenças, meus valores, quais são as políticas internas nossas, qual legislação que a gente atende e como são os processos, papéis e responsabilidades, isso fica um pouco bem mais resguardado e vai acontecendo muito menos, tá? Mas a gente sabe que no mundo real, muitas vezes a gente não consegue fazer isso no atropelo, e só depois de um tempo, quando o risco fica grande e o problema começa a apertar, que a gente vai dar uma olhada nisso. Mas quanto antes conseguir, melhor, né? Tenho certeza que no grupo aqui tem gente boa para ajudar nesse processo aí, que a gente vai passando por ele. Alan, Valeu, Alan. A gente já está avançando aqui na nossa hora. Eu vou chamar aqui para uma última pergunta a Sabrícia, que está participando aqui no híbrido comigo aqui em Campina Grande, na Paraíba, para ela fazer uma colocação e conversar com você uma pergunta também. Vamos lá. Maravilha. Aí depois dela eu dou uma seguida aqui. Nós temos até que hora, Fernanda? Olá, boa noite. Tá coisa... Agora tá. Olá, boa noite. Meu nome é Sabrícia e eu sou da geração Z, então, puxando para essa questão do comportamento, tenho observado que cada vez mais os jovens estão tomando destaque, mas é um destaque acelerado. Então, cada vez mais está ficando menos necessário ir para a faculdade para poder decolar. Então, a visão de mundo é totalmente diferente e muitas pessoas acabam se destacando rapidamente, seja na adolescência ou seja no início da fase adulta. Então, eu tenho observado que a questão de liderança de equipes
grandes, acaba tendo uma diminuição e mais protagonismo individual, e com a escala muito grande através da internet. Então, cada vez mais a minha geração está tomando esse destaque online, que às vezes pode ser chamado de geração mimimi ou geração TikTok, porém, estudos até indicam que vai ser a primeira geração que não são tão inteligentes quanto seus pais. Mas aí entra aquele diálogo de que sucesso não mede inteligência e coisa do tipo. Então, habilidades pessoais estão cada vez mais em destaque. Então, como assim você vê o desenvolvimento dos jovens em cargos de liderança hoje em dia? É meio que uma relação com a pergunta anterior, que tivemos presencialmente aqui também. Então, a questão do protagonismo do jovem, hoje em dia, em relação às empresas, porque hoje em dia eles não querem tanto ir para empresas, eles querem mais fazer coisas por si só. Então, muitos jovens hoje em dia, com a internet, acabam acelerando seus negócios. Perfeito, Fabrícia. E é interessante esse olhar, porque assim, às vezes as pessoas falam que é isso, que é aquilo, que estão menos inteligentes. Será que a forma de medir inteligência também não precisa ser revista? Porque inteligência pode ser muita coisa, né? E sempre que uma nova geração chega, naturalmente ela vai ocupando espaços e naturalmente vai crescendo nos espaços. Então, acho que o primeiro olhar para quem já está aqui há mais tempo. Por exemplo, eu tenho 45, ou seja, eu vi chegar aí bastante gente nesses mais de 20 anos aqui de liderança, e é interessante que cada nova geração, antigamente uma geração tinha diferença para outra quase de 20, 30 anos, agora tem aqui meu enteado aqui de 20, ele falou que ele já não consegue conversar com o primo dele de 15, que já são de gerações diferentes. Quando eu consigo entender isso, e aí vale também para a geração Z, entender que daqui a pouco a geração Z já está velha também, tá? Isso é muito rápido. E quando eu falo já está velho, não é um velho de que não serve mais. É um velho que, assim, preciso saber coisas novas que eu ainda não sei. Eu preciso entender quem já estava, e aí volto lá no Marcos, entender qual a tradição, por que é do jeito que é, quem são as pessoas, como elas funcionam também, porque isso vai me ajudar a estar preparado, inclusive, para os próximos que chegarem. A hora que eu entender quem veio antes, que é diferente de mim, eu vou conseguir entender quem vai chegar daqui a pouco, que não demora muito. E aí, esse olhar ao ensino formal, às vezes, não está trazendo mais a mesma atratividade, não resolve os problemas com a mesma eficiência. Muitas vezes o jovem nem se interessa para ir para uma grande organização, porque o caminho ele é mais, às vezes, mais lento. É reflexo do mundo de hoje, que tudo é muito intenso, né? Tudo é muito rápido. Qual que é o ponto que eu traria para os jovens que estão assumindo posições de liderança? Entender que muitas vezes o ritmo de cada pessoa é diferente e tomar um cuidado com a questão da consistência. Porque, por exemplo, como tudo é muito rápido também eu desistir de algo que eu acho que não está dando certo, né? Então, assim, e às vezes você precisa passar por um primeiro turbilhão ali, as primeiras dificuldades. As primeiras dificuldades são as que vão separar quem conseguiu vencer aquilo da grande maioria que vai desistindo no meio do caminho. Então, entender quando é o momento de desistir, tá? Porque entender, muitas vezes a gente tem sim que desistir de algumas ideias, desistir de algumas coisas, mas eu percebo que muitas vezes está desistindo muito rápido, algo que era muito promissor. Então, acho que são esses os cuidados que eu chamaria a atenção aqui. Alan, obrigado mais uma vez. Beleza. Gente, em função do horário aqui, a gente vai finalizando o nosso Bora Fazer Talks, #011. Sempre fica com esse gostinho de quero mais mesmo, viu, Alan? É sempre assim. Se deixasse, a gente ficava aqui mais uma hora, ainda mais hoje aqui no nosso primeiro evento histórico híbrido. Acho que a grande lição aqui é entender que sim, a gente vive cada vez mais diferenças de raças, linguísticas, geográficas, de gênero, de todos os lados. E as diferenças são ricas se a gente vive sabendo que a gente tem que aprender dos dois lados, né? O mais jovem aprende com o mais velho aprende com o mais jovem, às vezes o mais jovem ou mais experiente
e o mais velho de idade cronológica aprende com o mais jovem e vice-versa. A diferença está cada vez para nos ensinar, e a organização que aprende com as suas diferenças é a organização não do futuro, mas do hoje. E acredito que a comunidade Clube Bora Fazer é o exemplo do que o mundo precisa. Agradeço muito a participação de todos, mais uma vez ao Bora Fazer Talks, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, querido Alan Pimenta. Obrigado, meu amigo. Fico bem feliz de fazer parte. E todo esse aprendizado com os diferentes é o que faz valer a pena. Tamo junto. E à disposição sempre. Me procurem aqui, se conectem. Todo dia eu estou com o podcast Papo de Líder. Toda semana tem a Leader Class, que é uma aula de liderança, toda quarta-feira. Vem junto aqui que a comunidade vai crescendo. Vamos transformar o país pela liderança também. Pela liderança e pelo empreendedorismo. Tamo junto. Maravilha, parabéns. Valeu. Parabéns, obrigada. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite, queridos. Bom retorno. Valeu, obrigadão. Boa Semana noite. que vem, Obrigada, boa noite. semana que vem, bora fazer talks e bora fazer meetup de novo, hein? Aê, Fernando.